Você pode perguntar se Jesus citou algum exemplo de pobreza ser um pecado. Sim. Você vai encontrá-lo na história do filho pródigo. Isso é frequentemente usado como um texto para pregar aos pecadores morais, mas um estudo detalhado mostra que Jesus estava ensinando o pecado da falta e como ganhar a abundância. É uma maravilhosa lição de prosperidade. O filho pródigo pegou sua herança e foi para um país distante, onde a passou em uma vida desregrada e passou a carecer. Quando voltou para a casa do pai, não foi acusado de falta moral, como seria de esperar. Em vez disso, o pai disse: traga rapidamente o melhor manto e vista-o. Essa foi uma lição de bom vestuário. É um pecado usar roupas pobres. Isso pode parecer para alguns uma maneira um tanto sórdida de olhar para os ensinamentos de Jesus, mas devemos ser honestos. Devemos interpretá-lo como ele o deu, não como achamos que deveria ser. O próximo ato do pai foi colocar um anel de ouro no dedo do filho pródigo, outra evidência de prosperidade. O desejo do pai para nós é um bem ilimitado, não apenas o meio de uma existência escassa. O anel simboliza o ilimitado, aquilo para o qual não há fim. Também representa a onipresença e onipotência no mundo manifesto. Quando o pai deu aquele anel ao filho, deu-lhe a chave de todas as atividades da vida. Era o símbolo de ser filho e herdeiro de tudo o que o pai tinha. Tudo o que é meu é teu. O pai nos dá tudo o que ele tem e é onipotência, onisciência, todo amor e toda a substância quando voltamos à consciência de sua casa de abundância. Coloque sapatos nos pés, foi a próxima ordem do pai aos servos. Os pés representam aquela parte do nosso entendimento que entra em contato com as condições terrenas. Na cabeça ou cenáculo, temos o entendimento que contata as condições espirituais, mas quando lemos nas Escrituras qualquer coisa sobre os pés, podemos saber que se refere aos nossos. Compreensão das coisas do mundo material. A próxima coisa que o pai fez por seu filho que voltou foi proclamar uma festa para ele. Não é assim que tratamos os pecadores morais. Decretamos punição para eles, nós os mandamos para a cadeia. Mas o pai dá um banquete para aqueles que vêm a ele para suprimento. Ele não distribui apenas uma ração necessária, mas serve o bezerro gordo, substância universal e vida em sua plenitude e riqueza. A parábola é uma grande lição sobre prosperidade, pois nos mostra que as pessoas que estão dissipando sua substância de maneira sensata são pecadoras e, eventualmente, caem na consciência da falta. Também prova que podem tornar-se lícito e próspero novamente ao retornar à mente pai. Quando há tantas lições na Bíblia para delinquentes morais, não há necessidade de torcer o significado desta parábola para esse propósito. É tão claramente uma lição sobre a causa da carência e da carência. Jesus afirma expressamente que o jovem desperdiçou sua substância em um país distante, um lugar onde a lei divina da abundância não foi realizada. Há uma relação muito próxima entre vida desregrada e necessidade. As pessoas que desperdiçam sua substância em sensações passam a desejar tanto de maneira física quanto financeira. Se quisermos fazer o uso correto da substância divina e da lei divina, devemos voltar à consciência do Pai e conservar nossa substância corporal. Então a saúde e a prosperidade se tornarão naturalmente manifestas. Se não tivermos recursos ou segurança em nosso uso da única substância divina, não estamos seguros em nada. A substância é uma coisa muito importante. Em nosso mundo, na verdade, a base dele. Portanto, devemos estar seguros em nosso entendimento e usá-lo de acordo com a lei de Deus. Então, vamos entrar na própria verdade do ser e observar a lei divina. Percebamos que nosso Pai está sempre aqui e que estamos em um país distante somente quando nos esquecemos de sua presença. Ele está constantemente nos dando exatamente o que reconheceremos e aceitaremos sob sua lei. Podemos tomar nossa herança e nos divorciar em consciência do Pai, mas sofreremos os resultados, pois então não faremos as coisas na sabedoria divina e na ordem divina, e haverá uma fome naquela terra. Busquemos antes a sabedoria divina para saber manejar nossa substância, e a lei da prosperidade nos será revelada. Para chegar a essa percepção, declare com fé e toda segurança: a mente que tudo fornece é meu recurso, e estou seguro em minha prosperidade. Os homens primitivos não disputavam os produtos da natureza enquanto pudessem colher facilmente os frutos das árvores e dormir sob os galhos.
Quando começaram a viver em cavernas, surgiu a disputa pelos melhores lugares, e os mais fortes geralmente eram os vencedores. O sucesso leva ao sucesso. Aqueles que puderam tirar o melhor fizeram isso e provaram a lei de que a quem tem se dará, e terá em abundância. À primeira vista, esta parece ser uma lei injusta, mas sempre prevaleceu nos assuntos do mundo. Jesus, o maior dos metafísicos, ensinou-o como uma lei divina e deu-lhe o seu elogio. Ele não poderia ter feito de outra forma, pois é uma lei justa que o homem tenha o que ganha, que a indústria, o esforço e a habilidade sejam recompensados e a preguiça desencorajada. Esta lei opera em todos os departamentos do ser. Aqueles que buscam as coisas que o reino material tem a oferecer geralmente as encontram. Aqueles que lutam pela excelência moral geralmente atingem esse objetivo. Aqueles que aspiram a recompensas espirituais também são recompensados. A lei é que conseguimos o que queremos e trabalhamos, e toda a experiência e história provaram que é uma boa lei. Se esta lei fosse removida, o progresso mundial cessaria e a raça seria extinta. Onde não há recompensa pelo esforço, não haverá esforço e a sociedade degenerará. Podemos falar sabiamente sobre o impulso interno, mas quando ele não tem um campo de ação externo, acaba se desencorajando e deixa de agir. Quando os homens evoluem espiritualmente até certo ponto, eles abrem faculdades internas que os conectam com a mente cósmica e alcançam resultados que às vezes são tão surpreendentes que parecem ser milagreiros. O que parece milagroso é a ação de forças em planos de consciência não compreendidos anteriormente. Quando um homem libera os poderes de sua alma, ele se maravilha à vista dos de mente material, mas ele não se desviou da lei. Ele está meramente funcionando em uma consciência que tem sido manifestada esporadicamente por grandes homens em todas as épocas. O homem é maior do que todas as outras criações da mente de Deus porque ele tem a capacidade de perceber e apoderar-se das ideias inerentes à mente de Deus e, através da fé, trazê-las à manifestação. Assim, a evolução procede pelo apoderamento do homem de ideias espirituais primordiais expressando-as em e através de sua consciência. No exercício de sua identidade eu sou, o homem precisa desenvolver certas ideias estabilizadoras. Uma delas é a continuidade ou lealdade à verdade. Nas Escrituras e na vida temos muitos exemplos de como o amor se apega à coisa em que se propôs. Nada tende a estabilizar e unificar todas as outras faculdades da mente como o amor. É por isso que Jesus deu como maior mandamento que amemos a Deus. Quando você começa a pensar em Deus como uma substância presente em todos os lugares, sua mente não aderirá continuamente à ideia. Você perderá sua atenção. Depois de um tempo e pensará, não tenho o suficiente para pagar todas as nossas contas. Lá você fez uma pausa e perdeu o impulso em seu curso, e você deve corrigi-lo rapidamente. Afirme, eu não vou ser levado a ser desviado da substância divina de Deus. As velhas ideias são um erro e não são nada. Eles não têm poder sobre mim. Vou me ater a esta proposta. Deus é amor, a substância do meu suprimento. Ruth, a mulher moabita, ficou tão apegada a Noemi, pensamento espiritual, que não a deixou, mas a acompanhou de volta à Palestina. Ela era leal e firme por causa de seu amor. Qual foi o resultado de sua persistência? Ela era a princípio uma respigadora, depois tornou-se esposa de um homem muito rico e foi imortalizada como uma das ancestrais de Davi. Esta lição de permanecer em nossos ideais mais elevados é uma que devemos entender. Nada é tão importante quanto manter o ideal e nunca desistir do trabalho que nos propusemos a realizar. Afirme a lei continuamente e seja leal a ela e você terá sucesso em sua demonstração. Você sem dúvida descobriu que existe uma lei espiritual que traz à manifestação os pensamentos nos quais concentramos nossa atenção. Uma lei divina universal da atividade mental que é infalível. Alguma condição adversa de seu próprio pensamento impediu uma demonstração completa. Não deixe que isso desvie de sua lealdade à lei. Você pode parecer obter resultados muito lentamente, mas essa é a melhor razão para se apegar ao seu ideal e não mudar de ideia. Seja leal ao princípio, e a condição adversa se desfará. Então a verdadeira luz virá, e a substância invisível que você tem afirmado fielmente começará a se revelar a você em toda a sua plenitude de bem.
Jesus enfatizou a ideia de que Deus fez provisão abundante para todos os seus filhos, mesmo para as aves do céu e os lírios do campo. O Senhor o vestiu com a substância da alma tão gloriosamente quanto fez com Salomão. Mas você deve ter fé nesta substância do bem que tudo fornece, e, por sua continuidade de imaginação, defini-la para formar as coisas que você deseja. Se você for persistente em trabalhar essa ideia em sua mente consciente, ela eventualmente cairá em sua mente subconsciente e continuará a trabalhar lá onde as coisas tomam forma e se manifestam. A substância invisível, quando o seu subconsciente se enche dela até o ponto de transbordamento, escorrerá, por assim dizer, em todos os seus assuntos. Você se tornará mais próspero e bem-sucedido de forma tão gradual, simples e natural que não perceberá que isso deriva de uma fonte divina e em resposta às suas orações. Devemos perceber o tempo todo, porém, que tudo o que colocamos como a semente no solo subconsciente acabará por produzir conforme sua espécie e devemos ter o maior cuidado para não pensar ou falar sobre insuficiência ou permitir que outros nos falem sobre isso. Assim como semeamos em mente, colheremos em manifestação. Alguns de nossos amigos bem-intencionados têm um jeito de nos encher de ideias de tempos difíceis, que dispersam essa substância de prosperidade que acumulamos. Às vezes, até mesmo um pensamento adverso fará com que ele escape, então devemos voltar e remendar o reservatório quebrado do pensamento substancial. Temos que mantê-lo em nossa mente em toda a sua plenitude, e não devemos deixá-lo ir por um minuto para que o trabalho de demonstração não seja adiado. Quando você se aposentar à noite, deixe seu último pensamento ser sobre a abundância de substância espiritual. Vejam enchendo toda a casa e as mentes de todas as pessoas na casa. Esse pensamento potente então afundará em seu subconsciente e continuará a funcionar, esteja você dormindo ou acordado. A lei da oferta é uma lei divina. Isso significa que é uma lei da mente e deve funcionar através da mente. Deus não vai ao supermercado e traz comida à sua mesa. Mas quando você continua a pensar em Deus como seu suprimento real, tudo em sua mente começa a despertar e a entrar em contato com a substância divina, e à medida que você a molda em sua consciência, começam a surgir ideias que o conectarão com a manifestação visível. Você primeiro obtém as ideias na consciência diretamente de sua fonte divina, e então começa a demonstrar no exterior. É uma lei exata, científica e infalível. Primeiro a lâmina, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Quando você trabalha em harmonia com esta lei universal, cada coisa necessária é abundantemente suprida. Sua parte é simplesmente cumprir a lei, isto é, manter sua mente cheia de substância mental, armazenar substância espiritual até que a mente esteja cheia dela e ela não possa deixar de manifestar-se em seus negócios em obediência à lei. A quem tem, a ele será dado. Mas você não está cumprindo-a. Lei quando permite que pensamentos de pobreza habitem em sua mente. Eles atraem outros pensamentos semelhantes, e sua consciência não terá espaço para a verdade de que a prosperidade é para você. Pobreza ou prosperidade, tudo depende de você. Tudo que o Pai tem é seu, mas você é o único responsável pela relação do bem do Pai com sua vida. Através do reconhecimento consciente de sua unidade com o Pai e sua abundância você atrai a substância viva em suprimento visível. Não hesite em pensar que a prosperidade é para você. Não se sinta indigno. Afaste todos os pensamentos de ser um mártir da pobreza. Ninguém gosta da pobreza, mas algumas pessoas parecem gostar da simpatia e compaixão que podem despertar por causa disso. Supere qualquer inclinação nessa direção e toda a crença de que você deveria ser pobre. Ninguém fica sem esperança até que se resigne ao seu destino imaginado. Pense em prosperidade, fale em prosperidade, não em termos gerais, mas em termos específicos, não como algo para o outro, mas como um direito seu. Negue toda aparência de fracasso. Fique ao lado de suas armas e afirme suprimento, apoio e sucesso em face de perguntas e dúvidas, então agradeça pela abundância em todos os seus negócios, sabendo com certeza que seu bem está agora sendo realizado no espírito, na mente e na manifestação. Um tratamento de prosperidade. Salmo 23, revisado. O Senhor é meu banqueiro, meu crédito é bom. Ele me faz deitar na consciência da abundância onipresente. Ele me dá a chave do seu cofre. Ele restaura minha fé em suas riquezas. Ele me guia nas veredas da prosperidade por amor do seu nome. Sim,
embora eu ande na sombra da dívida. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua prata e o teu ouro me seguram. Tu preparas um caminho para mim na presença do coletor. Tu enches minha carteira com abundância, minha medida transborda. Certamente bondade e fartura me seguirão todos os dias da minha vida. E farei negócios em nome do Senhor para sempre. Lição 5. A lei que governa a manifestação de fornecimento. É seguro dizer que todos os homens estão se esforçando para cumprir a lei de seu ser, mas poucos entenderam a lei. A lei é um dos mais importantes. Coisas que podemos estudar, porque somente à medida que a entendemos e na medida em que a entendemos podemos cumprir seus requisitos e demonstrar nossas possibilidades divinas por meio dela. Ao ler as Escrituras, gradualmente elevamos nossa consciência delas como mera história e começamos a apreendê-las como estabelecendo o princípio ou lei da vida. Encontramos os grandes personagens bíblicos se encaixando no padrão de nossa própria consciência, onde eles representam ideias. Isso torna a Bíblia um livro da vida divino, em vez de meramente a história de um povo. A ideia da lei é simbolizada por Moisés. Em nossa consciência individual ele é a negação, o lado negativo da lei que precede sua expressão afirmativa. Moisés deu a lei como não farás. Jesus representa a lei em sua expressão afirmativa: amarás o Senhor teu Deus. Moisés não pôde entrar na terra prometida, o estado de consciência quadridimensional, pois lá não pode haver negação. Josué, cujo nome tem o mesmo significado de Jesus, entrou na terra prometida e abriu o caminho para os filhos de Israel. Ele representa o primeiro passo em mente para a plena consciência da onipresença e onipotência de Deus que foi alcançada em Jesus. Moisés foi o legislador, e Jesus foi, em suas próprias palavras, o cumprimento da lei. Devemos começar a ver este mundo quadridimensional interior, com sua capacidade inata para todas as coisas. Tudo está bem aqui, tudo o que já foi ou poderia ser, simplesmente esperando para ser trazido à manifestação. O Senhor preparou uma grande festa e convidou todos nós para ela, assim como Jesus explicou na parábola. Temos aqui dentro e ao nosso redor esta substância pronta para nossa apropriação ou alimentação. Comer é o símbolo externo da apropriação mental. Começamos a partir o pão partindo a substância da mente, abundantemente provida em todos os lugares. Descobrimos que existe dentro de nós uma força vital que pode ser estimulada a uma maior atividade pelo pensamento. Todo mundo, em algum momento, demonstrou que poderia superar a condição negativa de fraqueza mantendo o pensamento de força. Às vezes a força segue o pensamento imediatamente, às vezes o pensamento deve ser persistentemente mantido por dias ou semanas. Ao demonstrar a lei da abundância sempre presente, esperamos os mesmos resultados. Se a demonstração parecer lenta, paciência e persistência vencerão. Isso pode ser porque a consciência da pobreza tem um domínio tenaz e exige esforço para se livrar. Existe uma lei que governa a manifestação do suprimento, e podemos aprender essa lei e aplicá-la por determinação mental e fé nas sequências lógicas das realidades espirituais. Pensamos que as leis de Deus eram misteriosas e sagradas, muito distantes do indivíduo comum, e que seria melhor tentarmos primeiro aprender as leis da alimentação, da medicina, de mil outras coisas secundárias. Um metafísico estrito considera todas essas leis temporais como secundárias à única lei de Deus. Essa única lei, dizem-nos, deve ser escrita em nosso coração, em nossas partes internas. Então há algo dentro de nós que responde naturalmente à lei de Deus. Se aceitarmos isso como verdade, que conhecemos a única lei por uma inteligência interior e que todas as outras leis são secundárias a ela, estamos em condições de obter resultados, de demonstrar prosperidade. No mundo natural ao nosso redor, vemos que tudo é governado por lei. Dizem-nos que todo o reino animal é guiado pelo instinto. Muitas teorias foram propostas para explicar o instinto em termos de pensamento material. Alguns filósofos afirmaram que é algo transmitido de geração em geração, incorporado nas células germinativas. Se isso é verdade ou não, há todas as evidências de que existe uma lei dentro ou ao redor das células que controla sua formação e duplica o padrão estabelecido eras atrás na mãe Eva e no pai Adão. Esta é a lei escrita em nossas partes internas, que não é uma figura de linguagem, mas um fato reconhecido. Devemos olhar para dentro para a lei e não para fora.
As leis que encontramos no exterior são as leis secundárias. A mente infinita e criativa deu a cada um de nós uma chave para o funcionamento desta lei interior infalível. É que tudo o que tocamos mentalmente ou fisicamente representa substância, e é limitado apenas por nós mesmos em nossa capacidade de pensamento. Não podemos pedir a Deus mais substância, o universo está cheio disso. Podemos e devemos pedir compreensão para nos apoderarmos dela com a nossa mente, isto é, para um aumento da nossa capacidade. Atrás da substância está a ideia de substância, e o homem está relacionado com o lado causativo dessa ideia por meio de sua unidade com Deus. Você pode pensar que poderia viver melhor e fazer mais bem se tivesse muito dinheiro. As coisas não seriam nem um pouco melhores com você se você tivesse $1 milhão, a menos que você também tivesse o entendimento de usá-lo para o bem de si mesmo e dos outros. Você daria $1 milhão para uma criança comprar doces e sorvetes para ela mesma. Devemos evoluir com nossas posses até conseguirmos a capacidade de manejá-las. Então a lei é cumprida. A oferta se desenvolve na mesma proporção em que se desenvolve a necessidade ou a capacidade de usar a substância. Vamos perceber esta lei da substância em desenvolvimento e nos ocuparmos em cumpri-la em nós mesmos, desenvolvendo nossa compreensão e apreciação dela. Devemos orar, portanto, a cada dia quanto precisamos. Ou podemos suportar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é uma oração que se conforma com a lei divina e responde a si mesma. A mente infinita tem uma maneira legal de fornecer a seus filhos o suprimento para todas as suas necessidades. Nada é deixado ao acaso. Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, e Ele nos alimentará e vestirá a menos que tornemos isso impossível por nossa recusa em aceitar sua generosidade. Paulo disse que o cumprimento da lei é amor. Isso é exatamente o que devemos fazer, amar o Senhor e amar nosso próximo como a nós mesmos, e amar nosso trabalho. A lei está lá, em nossas partes internas, em nosso próprio coração. Nós sabemos o que fazer. Não temos que orar ou implorar para que Deus nos dê nada. Tudo o que precisamos fazer é meditar em silêncio. E afirmar a presença e o poder do grande doador de tudo, e então aceitar as dádivas. Ser fiel à lei é parar de olhar para fora e olhar para dentro em busca de suprimento. Olhar para o interior significa fixar a mente em Deus como um espírito sempre presente que também é substância e poder. Dentro de cada um de nós está uma grande riqueza de pensamentos. Esses pensamentos são prisioneiros no subconsciente apenas esperando para serem liberados para trabalhar para nós. Eles estão esperando a vinda do Filho de Deus, que liberta os presos e liberta os cativos. Este Filho está agora buscando expressão em você, é você. Libere seus pensamentos ricos, liberte seus poderes inatos e tire da rica substância do Pai o que quiser. 47. Por meio da fé no poder vitorioso de Jesus Cristo, a mente sensorial será vencida e a mente espiritual terá o controle de sua vida e assuntos. A mente sensorial está cheia de carências e limitações, a mente espiritual conhece apenas a abundância ilimitada. Você está ligado à mente espiritual universal através da mente de Cristo. É através da mente de Cristo que todas as coisas vêm a você, é o canal para a mente total do Pai. Faça a unidade da totalidade com a mente de Cristo. Segure que você é mestre com o Mestre, um com a substância que tudo fornece e que sua prosperidade transborda. À medida que você inicia esse processo de unificação consciente com a vida e a substância interiores, isso começará a brotar dentro de você e a transbordar em seus negócios, para que você seja próspero. Permaneça fiel a esta vida interior, não importa qual seja a aparência externa, e você não pode deixar de manifestar as coisas boas da vida. Toda substância manifesta flui de um reino de ondas de luz, de acordo com as descobertas da ciência física moderna. Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Esta é uma afirmação exata de uma lei científica, mesmo para o uso da forma plural da palavra luzes, pois, como afirma a ciência, uma ou mais partículas de luz, elétrons, formam um átomo que é a base de toda manifestação material. As ideias de Deus são então a fonte de tudo o que aparece. Aceite isso como uma verdade absoluta, uma verdade totalmente produtiva, e conscientemente conecte sua mente com a mente Pai. Então você começará a perceber uma prosperidade infalível que vem do próprio ser.
O filósofo e poeta alemão Goethe diz: a coisa mais elevada e excelente no homem não tem forma, e devemos evitar dar-lhe forma em qualquer coisa menos do que roupas nobres. Este é um reconhecimento da verdade de que o homem tem a capacidade dentro de si mesmo para dar forma à substância sem forma. Jesus expressou a lei dizendo: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Este céu é o reino das ideias puras na mente. Estamos constantemente incorporando essas ideias em nossa mente e dando-lhes forma e forma de acordo com nossa lealdade à verdade. Para todo metafísico este é um processo muito importante e muito delicado, pois é através dele que desenvolvemos nossa alma. Este desenvolvimento da alma é muitas vezes comparado ao desenvolvimento de uma fotografia a prato. A luz coloca a imagem na placa sensível em primeiro lugar, ou como diz James, é um presente do Pai das Luzes. Há então uma imagem na placa, mas ela é invisível e se manifesta até que passe por um processo de revelação. A mente infinita imaginou todos os seus atributos na alma de cada homem. Mas o homem deve desenvolver essa imagem em um quadro claro, e muito desse trabalho deve ser feito no escuro com perfeita fé na lei da manifestação. O fotógrafo trabalha na câmara escura, submetendo a chapa a vários processos. Às vezes, o revelador pode cometer um erro em algumas das operações e a placa sairá com uma imagem imperfeita. Assim, a manifestação humana às vezes parece distorcida, mas a imagem da perfeição impressa pela mente criativa está lá. Esta imagem perfeita é Cristo em você, a esperança da glória. Nosso corpo e assuntos são as primeiras provas do desenvolvimento da imagem, mas flutuando em nossa mente estão as ideias superiores, a imagem real a ser desenvolvida. Nossa mente está mais ou menos envolvida em um processo químico. É difícil encontrar uma linha de demarcação entre a química física e mental, pois seguem a mesma lei. No entanto, o que foi fotografado pode ser trazido à tona pelo método adequado de desenvolvimento. O que quer que você se imagine fazendo, você pode fazer. Em nossa compreensão humana, divorciamos esse poder de imagem da mente do poder executivo. Agora vamos reuni-los e unificá-los, pois quando a imaginação e a vontade trabalham juntas, todas as coisas são possíveis ao homem. A vontade é simbolizada nas Escrituras pelo rei. O rei Salomão foi provavelmente o homem mais rico do mundo, e no que diz respeito ao mundo, ele foi um grande sucesso. Ele demonstrou prosperidade. Ele não pediu riquezas a Deus. Observemos isso com atenção. Ele pediu sabedoria a Deus, ideias. Deus é mente e seus dons não são materiais, mas espirituais, não são coisas, mas ideias. Salomão pediu e recebeu as ideias e depois as desenvolveu ele mesmo. Porque ele era sábio, todo o mundo veio à sua corte em busca de sabedoria e trazendo riquezas em troca disso. O rei de Tiro trouxe o material de que precisava para construir o templo. A rainha de Sabá lhe trouxe grandes quantidades de ouro. A partir disso, devemos tirar nossa deixa, peça a Deus ideias ricas, substância, e depois coloque-as para trabalhar em nossos negócios. Não hesite em usar as ideias divinas que vêm a você, mas não esqueça sua fonte ou fundamento. Há muitas pessoas que são executivos muito ativos. No momento em que têm uma ideia, fazem uso dela, mas muitas vezes não vão muito longe. Porque esquecem a base sobre a qual essas ideias se apoiam e a partir da qual devemos começar a construir. Com um fundamento de verdade, de ideias espirituais e substância, podemos construir uma estrutura duradoura de prosperidade. Não será baseado em uma premissa falsa. Ela ficará de pé quando as chuvas caírem e as inundações vierem e os ventos soprarem e baterem nela. Não desejamos prosperidade hoje e pobreza amanhã. Devemos buscar a realização constante e diária do suprimento abundante. Jesus entendeu e usou essa lei de formar a substância sem forma pelo poder da imaginação e da vontade. Quando a mulher tocou a orla de sua veste, um pouco dessa substância, da qual ele estava nitidamente consciente, fluiu dele e a curou. Ele imediatamente observou que alguém o havia tocado. Muitos o haviam tocado na multidão e nenhuma substância havia deixado seu corpo desses contatos, mas a mulher de fé estava aberta para receber a substância curativa e apropriar-se dela conscientemente. Isso provou sua fé, e Jesus lhe disse para ter bom ânimo, pois sua fé a curou.
A mesma substância estava disponível para outros que se amontoavam contra ele. Mas somente aquele que a reconhecia e se apoderava dela recebia. Mesmo assim, você e eu não receberemos nenhum benefício, embora a substância esteja em toda parte ao nosso redor e em nós, a menos que reconheçamos sua presença pela fé e a agarremos pela bainha de sua roupa, expressão externa. Haja paz dentro dos teus muros, oh, não, e prosperidade nos teus celeiros. Oh, não, não, haja honra na tua família, reis e rainhas dentre os teus descendentes. Nação poderosa são teus descendentes. É assim que diz o Salmo 112. Nenhuma praga chega em tua casa. É assim que diz Salmo 91. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus celeiros.